Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio aí do nosso quadro Dia a Dia de um Aquarista Marinho, que vai ser meio que um puxadinho aí esse quadro da série Aquário Marinho de AZ, porque vai ser toda a parte prática aí de todo esse teórico pesado que a gente tá passando. Vai ser o prático aqui, então vai ser um vídeo mais prático, mais descontraído. Vai ter um pouquinho aí de revisão de tudo que a gente fez, mas vai ser um vídeo mais prático. E eu tô com o auxílio aqui do André, galera. Fala, galera, tudo bom? É isso aí, ele veio dar uma mão aqui, que montar uma aquário inteira não é fácil, né? Não, a gente vai dar uma ajudinha aí pro Thiago aí. André, rapidinho aí, pra quem não viu os outros vídeos, se apresenta aí em 30 segundos. Bom, galera, eu sou André Takahashi, eu sou sócio proprietário da Reef Point. Eu sou médico veterinário, aquarista há muitos anos e já trabalhando aí nesse ramo de importação de peixe há uns 5 anos aí. Já montou quantos aquários marinhos? Bastante. Bastante. É isso aí, galera, ele vai ajudar aqui. Esse aquário tá ficando aqui na minha casa, na minha sala. Então, finalmente, um aquário aqui na minha casa, vocês ficam reclamando aí. Hoje o Thiago vai retornar pro hobby aí. É isso aí. Mais um aí pro aquaristas marinhos. É isso aí, então agora, bora pro vídeo. Bom, pessoal, antes de mais nada, para quem quiser ver com mais detalhes a evolução desse e de outros aquários que a gente vai montar, sigam tanto a Amantes do Aquarismo quanto a Reef Point aí no Instagram, Reef Point BR no Instagram, @ né? Reef Point BR no Instagram e no Facebook. É isso aí, porque a gente mostra o dia a dia no YouTube e tal, não dá pra mostrar tudo. Então, tudo que vocês quiserem ver, dia a dia, evolução. É legal que o André posta foto aí de uns corais que ele pegou, depois de 2, 3 meses ele mostra a evolução deles, então sigam aí a gente no Instagram, beleza? E só uma coisa rapidinho, pessoal, quero me desculpar que esse vídeo vocês estão vendo que ficou bem longo, a ideia era ficar mais curto, porém, por que a gente fez ele mais longo? Tem muita gente que cai de paraquedas nesses vídeos de montagem de aquário que não tá acompanhando aí esse curso que a gente tá fazendo, e eu sempre que eu faço um vídeo de montagem do aquário, eu gosto de passar pelo menos o mínimo do básico necessário para quem quiser montar aquário. Você não vai conseguir montar aquário sozinho só com esse vídeo. Isso daqui vai ser mais uma base. Então você que tá caindo de paraquedas, que não entende aquário marinho, que não viu os outros vídeos, assista os outros vídeos da série Aquário Marinho de AZ. E para quem tá acompanhando já, eu quero me desculpar, o vídeo tá meio longo, mas vai ser vídeo de uma revisão geral de tudo que vocês já viram até agora e que vocês vão continuar vendo nos outros vídeos também. Inclusive vai ter mais episódios pra frente explicando cada equipamento bem detalhadamente, né? Então continue assistindo a série. É isso aí, galera. Vai ter de skimmer, vai ter de bomba de circulação, de recalque, vai ter de tudo que você possa imaginar aí. Tudo, mesmo que não vai ter nesse aquário, a gente vai passar para quem quiser aprender e quiser colocar coisas diferentes no aquário. Beleza, vamos passar rapidinho. O que é esse aquário que a gente vai montar aqui, André? Bom, gente, esse aqui é um cubinho, vai ser o novo cubo do Thiago. Ele vai ser focado em SPS, corais duros, né? No capítulo passado a gente tem a montagem do layout aí que a gente fez. A gente fez bastante platôzinho para ter bastante espaço para crescer as bundinhas, para dar uma coloração legal. Vai ficar uma parte morta aqui também, que ele vai botar uns corais LPS aqui no fundo. Luminária Cetus 2, vai dar conta desse aquário tranquilamente. Bomba de circulação da Rosmont também. E aí depois o Thiago vai mostrar mais o detalhe do SUMP aí. A gente vai botar skimmer, filtro ultravioleta, vai explicar um pouquinho da caída, como que a gente fez toda essa parte. E também vão ter outros aquários que a gente vai montar lá também. Na Reef Point vai montar um pico, né? Tem um pico de SPS aí para ser montado logo mais e tem o aquário de casa, né, que a gente vai remontar aí todo e projeto novo, né? É isso aí, aguarda então que vai sair os vídeos da montagem desses aquários também, galera. É isso aí, chega de enrolação, bora colocar na prática montar aquário? Bora, vou botar a mão na massa aí. Bora lá então. Beleza, galera, vamos começar a montagem, mas uma coisa rapidinho lá no vídeo que a gente fez, um dos vídeos da série Aquário Marinho AZ, que a gente falou tudo o que precisa para se montar no aquário marinho, a gente separou o aquário em partes, né? Sim. A gente começou pelo display, que é onde ficam os animais aqui, o substrato, rochas e tal, bomba de circulação e tal. O compartimento de filtragem, que é o SUMP aqui embaixo, que vocês não vão ver aqui, mas é onde fica os componentes que vão fazer a filtragem do aquário. A gente separou também o compartimento de filtragem, a parte elétrica, onde vão ficar coisas elétricas, a gente já vai explicar, mas é importante deixar, principalmente coisas que não foram feitas para ficar em contato com a água, ficar separado da água para não dar problema. Né? Exatamente. E também a reposição de água doce. Além disso, a gente fez a água em si. A água é uma parte específica e muito importante, não é tão simples, é um pouquinho complexa, inclusive. E além disso, tem a parte da iluminação e também a parte da alimentação. E por fim, uma coisa que a gente não comentou aprofundada, mas a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo, que é a quarentena. Para quem não sabe, a gente já vai explicar no decorrer do vídeo. Assista ao vídeo lá, caso você queira entender com mais calma todos esses pontos que a gente está passando. E o vídeo de hoje vai ser separado e filmado exatamente nessas partes. Bora lá então. Bora. Começando pelo display, que é o local onde ficam os animais, substrato, rochas e bomba de circulação, meu aquário tem medidas de 50 por 50 por 45 centímetros.
tendo uma litragem em seu display de 100 a 120 litros. Dessa forma, de acordo com nossa classificação de aquários que fizemos no vídeo Tipos de Aquários Marinhos, é um reef pequeno de corais duros, uma vez que terei só LPS e SPS, corais com esqueleto calcário. Além disso, ele possui uma espécie de SUMP sexto vidro, que é uma abertura que capta quase que por completo a água do aquário para cair para o sistema de filtragem. Veja que com esse espaço provavelmente não terei entupimento de água, mais adiante falaremos sobre isso novamente. Agora entrando no Hardscape Layout, que são os materiais que compõem o visual do aquário e que serve de apoio para os corais, vou iniciar pelo substrato. O substrato que vou usar é o Pure White Sand Reef Flowers, que é um substrato natural próprio para aquário marinho, que vai ajudar a manter o pH da água estável. Pelos meus cálculos, para ter cerca de 5 cm de substrato, vou precisar de 13 kg. Se você não sabe como calcular quanto substrato vai precisar para o seu aquário, não esqueça de assistir o vídeo que fizemos tudo o que precisa para se montar no aquário marinho, que lá ensinamos tudo isso e outras coisas. Além de tudo isso, escolher um substrato de granulometria mais grossa, que no caso tem 1,5 milímetros, pois os corais que vou ter no aquário exigem uma circulação de água mais turbulenta, podendo fazer voar pedaços de substrato quando são mais finos. Agora entrando na parte das rochas, no vídeo anterior da série fizemos um vídeo ensinando a posicionar as rochas para o seu aquário marinho, já pensando nos corais que vai ter e em como eles vão ficar quando crescerem. Vejo na foto que eu tinha uma ideia inicial de layout, porém mudei um pouco com as rochas que tinham disponíveis, mas já pensei em colocar níveis para colocar corais compatíveis com iluminação e circulação, além de pensar em não misturar corais que podem se queimar mais seriamente. Nesse caso usamos rochas da Marco Rocks e pensamos num posicionamento que não vai atrapalhar na hora de precisar fazer a limpeza dos vidros na lateral, por exemplo. Então, se você está com dúvida sobre como posicionar rochas e pensar no layout com os corais, não se esqueça de assistir nosso vídeo como posicionar rochas e corais em aquário marinho. Por fim, para finalizar a parte do display, vou colocar uma bomba de circulação bem potente e durável, que no caso é a bomba italiana Mover M1500 da marca Rosemont. Além disso, também vou colocar uma controladora para simular as ondas que acontecem nos recifes de corais. Caso não tenha visto o nosso vídeo sobre recifes de corais, lá mostramos como essas bombas simulam as ondas nos recifes de corais. Então, caso tenha dúvida da sua importância, assista nosso vídeo. Usar uma bomba adequada vai evitar acúmulo de matéria orgânica no aquário, vai evitar que os corais não consigam se alimentar com seus pólipos e também vai auxiliar os corais a crescerem de forma mais simétrica para ficarem mais bonitos. No caso, a bomba da Rosemont que vou usar no meu aquário, que teoricamente é até mais forte do que o recomendado para o meu aquário de acordo com a tabela do fabricante, não vai ter muito problema por ser um aquário de corais duros e por ter a controladora, que se for necessário posso usar para regular a potência da bomba. E caso tenha dúvidas de como escolher a bomba de circulação, também confira no nosso vídeo tudo que precisa para montar um aquário marinho. Vamos para a segunda etapa agora, galera, que é o compartimento de filtragem. Então agora começando a mexer no compartimento de filtragem, que é onde ficarão os elementos que vão filtrar a água no nosso aquário para ficar próprio para os animais. Sempre recomendo que usem um SUMP externo, que é um local onde ficarão os equipamentos importantes para a filtragem do aquário. O SUMP externo normalmente é recomendado primeiramente por ter muito mais espaço para elementos filtrantes que outros tipos de compartimentos, além de deixar diversos equipamentos escondidos para não ficarem competindo com o aquário pela beleza do aquário, né? No caso do meu SUMP, tem medidas de 43 por 43 por 36 e foi projetado especificamente para aquário marinho, com todos os compartimentos e elementos filtrantes que vou precisar e vou falar logo adiante. Caso você tenha dúvidas sobre o tamanho do seu SUMP, sempre tente fazer o maior que puder. No final desse tópico, passo algumas dicas importantes para a escolha de SUMP, beleza? Bom galera, no vídeo eu vou passar a ordem que a filtragem acontece, mas a ordem da filmagem em si ficou fora de ordem, pois para encaixar as coisas a ordem é diferente do modo que a filtragem acontece. Bom, se você não entendeu nada, não se estranhem caso as coisas parecem fora de ordem em relação ao que eu tô falando. Fiquem tranquilos que isso é só na gravação, beleza? Começando pelo primeiro compartimento, onde vai cair a água do aquário, vou usar uma manta acrílica conhecida como Perlon, onde o resto de alimento e fezes e partículas maiores de sujeira vão se instalar, evitando que fiquem passando pelo aquário. Em seguida vai passar pela filtragem química, que ajuda a eliminar compostos químicos que fazem mal para a água do aquário, como fenóis liberados pelas algas.
Importante que o carvão ativado tenha a menor quantidade possível de fosfato, pois se liberar fosfato em excesso, será um prato cheio para algas indesejadas. No caso, vou colocar o carvão ativado da Reflowers, o Detox G1100, que, por ser mineral, é praticamente livre de fosfato. Após isso, a água irá passar pela filtragem mais importante do aquário, a biológica. Boa parte da filtragem biológica já é feita principalmente no substrato e rochas, porém, para garantir uma quantidade grande de bactérias e tipos diferentes de bactérias, vou tunar essa minha parte da filtragem com 3 mídias diferentes. A primeira será a mídia 3D da Malloy Haas, que consegue tratar um aquário de 400 litros com apenas 1 litro de mídia. No caso, irei usar 1 litro inteiro por precaução. Em seguida, vou usar a Holobil também da Malloy Haas, que vai se instalar bactérias que transformam nitrato em nitrogênio, sendo que o nitrato em excesso faz muito mal aos animais e pode causar excesso de algas. E normalmente os outros tipos de mídias não conseguem se instalar esse tipo de bactérias chamadas de anaeróbicas. Por fim, vou usar as mágicas mídias da Jokin, a EcoBioBlock, que mesmo seca possui bactérias adormecidas em seu interior. Em contato com a água, essas bactérias despertam e conseguem se proliferar. Já fizemos um vídeo testando elas anteriormente e o resultado foi bem legal. Para finalizar a filtragem biológica, vou usar também um acelerador biológico, o Overnight e o Ocean Blend, ambos da Oceantec, que juntos auxiliam o aquário a ter uma carga de bactérias muito maior e estável. Porém, irei jogar o produto, obviamente, apenas depois de colocar a água. Agora que passei por todos os principais tipos de filtragem do aquário, eu vou colocar ainda um dos equipamentos mais importantes em aquário marinho, o skimmer. Para quem não sabe, o skimmer também faz o papel de filtragem mecânica ao remover partículas sólidas e dissolvidas na água. Porém, a vantagem do skimmer é que ele leva toda essa sujeira para um copinho, fazendo essa matéria não se decompor na água. Esse item realmente é importante para quem quer manter a água limpinha, ainda mais no caso de corais duros que dependem de uma água limpa. No caso, estarei usando o skimmer Eco 120 da Oceantec, que é uma novidade no mercado e é recomendado para aquários de até 500 litros. Por mais que meu aquário tenha 105 litros reais, aquele skimmer superdimensionado ajuda o aquário a ficar mais estável. Só para vocês terem uma noção, normalmente para aquários de corais duros usamos skimmers com o dobro do que o fabricante recomenda de litragem máxima. Por exemplo, se meu aquário tem 105 litros, eu usaria um indicado para cerca de 200 litros. Sendo assim, um de 500 litros deve dar conta tranquilamente de sobra. Além disso, como é um skimmer novo, até mais novo que o Cone 300 e 600 aí, que foi lançado recentemente, logo menos faremos um vídeo específico sobre skimmer e irei comentar um pouco sobre a experiência que irei ter com ele. Outro ponto importante é que, sempre ao colocar um novo skimmer no seu compartimento de filtragem, é importante verificar em que nível da água ele deve ficar, que na maioria dos casos é algo entre 17 a 23 centímetros de altura. O problema é que muitos skimmers acabam não ficando nessa altura e as pessoas acabam fazendo gambiarra para conseguir deixar na altura. E aí, pensando nisso, o pessoal da Oceantec resolveu fabricar uma base ajustável para colocar o skimmer. No meu caso, eu não irei precisar, pois no caso do meu skimmer ficou exatamente em 17 centímetros de altura. Agora que temos todo o SAMP montadinho e bonitinho, era hora de retornar a água para o aquário, certo? A forma que fazemos esse retorno é através de uma bomba de recalque. Não vamos entrar no mérito de como escolher uma bomba, pois já fizemos isso no vídeo tudo que precisa para se montar no aquário marinho. No caso, irei usar a bomba Riser R850 também da Rosemont, com uma vazão máxima de 3.000 litros por hora, que eu também irei poder controlar através da controladora que irá controlar a circulação. Além disso, como falei anteriormente, ela é extremamente durável e muito resistente, dificilmente tendo algum problema a longo prazo, além de ter uma vazão de água realmente próxima do que o fabricante diz ter. Só para vocês terem uma ideia, galera, todos os componentes dos produtos dessa marca são fabricados na Itália com total controle de qualidade da própria fabricante, além de ter um número serial que ajuda a rastrear o equipamento na fábrica caso dê algum problema, além de ter uma função autolimpante que ajuda muito no caso de aquário marinho, que em muitos casos formam películas de cálcio que podem travar as bombas a médio e longo prazo, precisando de manutenção. Importante destacar também que essa bomba é eletrônica, ajudando na economia de energia. Um equipamento extra que não devo usar no início da ciclagem, mas irei instalar para ligar durante a utilização do aquário é o filtro V. Para quem não sabe, o filtro V, apesar desse nome, não faz exatamente uma filtragem. Na verdade, ele possui uma lâmpada que emite uma luz que consegue alterar a genética de micro-organismos como algas indesejadas, bactérias, protozoários, vírus e outros seres. Dessa forma, ela ajuda a evitar a proliferação de diversos seres que se multiplicam pela água do nosso aquário. Nesse caso, irei usar o filtro de 13 watts da Oceantec, que de acordo com os meus cálculos, vou precisar de uma bomba com vazão de 200 litros por hora para ele funcionar corretamente no meu aquário.
aquário. Mais pra frente, faremos um vídeo específico de filtro UV para vocês entenderem melhor como é o seu funcionamento e também como escolher um. Bom, na verdade, galera, tivemos um pequeno problema que o parafuso do UV era muito comprido e estava sem parafusos menores em casa, então deixei apenas o furo e depois irei instalar o UV, já que ele não será útil na ciclagem. Para finalizar os produtos que irei usar no meu compartimento de filtragem, precisarei de equipamentos que ajudem a estabilizar a temperatura da água do aquário, uma vez que os peixes e corais que colocamos em nosso aquário estão acostumados a temperaturas tropicais na casa dos 26 graus. Com isso, para ajudar a equilibrar a temperatura para cima em dias frios, vou usar um termostato da Oceantec, enquanto para resfriar ainda não vou colocar nada, mas posso colocar coolers ou chillers. Na verdade, eu comprei um termostato, mas ele ainda não chegou, então nesses primeiros dias eu vou usar um termostato menos potente, uma vez que devo colocar um de 200 a 300 watts, e também vai ser controlado por uma controladora, que falarei mais adiante. Assim que chegar o termostato, irei colocar ele no lugar desse outro termostato. E para controlar esses equipamentos, como falei para vocês, galera, dizendo qual deve desligar e qual deve ligar em cada momento, irei usar uma controladora de aquário chamado Aquarino. Logo menos falo sobre ele no tópico de central elétrica. Bom, agora que temos todos os sistemas de filtragem do jeito para rodar o aquário, precisamos conectar o sistema de filtragem com o display, certo? Para isso, iremos usar canos e mangueiras para fazer conexões. Começando pela descida da água, iremos usar um cano de meia com uma flange na traseira do display. Além disso, também usaremos uma união caso precise retirar os canos e uma válvula para controlar a descida da água. Para subir, iremos usar uma mangueira ligada na bomba e conectada também em uma flange com união na traseira do aquário, ligando com outra pequena mangueira que irá direcionar a água para o display. Por fim, teremos mais um cano que servirá de ladrão. Isso serve basicamente para caso aconteça algo no aquário e a descida entupa. Dessa forma, o aquário não irá transbordar em emergências. Os canos de meio do ladrão também possuem uma flange, união e caem para o mesmo local que a queda. Inclusive, como o adaptador da bomba R850 tem a entrada apenas de canos para 3/4 no mínimo, tive que usar um adaptador para conseguir colocar uma mangueira de meio, mas sem nenhum grande problema. Bom galera, com o nosso aquário praticamente pronto, todo o compartimento de filtragem preparado, basta só colocar a água, ligar tudo na tomada e pronto, certo? Na verdade, as pessoas costumam cometer um erro que pode ser fatal, que é misturar equipamentos elétricos e tomadas junto ao local onde fica o compartimento de filtragem. Já vi diversos acidentes e até casos de aquários pegando fogo, fora que a ação da maresia pode danificar equipamentos e tomadas que não foram feitas para esse tipo de disposição. Fora quando o móvel é muito pequeno e a pessoa joga um monte de fio solto e largado, ficando uma coisa realmente desorganizada, perigosa e feia. E justamente por isso, vendo que não seria legal deixar meus outros equipamentos e tomadas dentro do móvel do aquário, além de precisar guardar potes de ração, produtos químicos, um repositório de água doce e uma quarentena, projetei um móvel para acoplar tudo que vou precisar de forma organizada. No caso, projetei um móvel no Google SketchUp, um software de projeção 3D gratuito. Eu pesquisei todos os produtos que iria adquirir, peguei as medidas deles e vi uma melhor forma de organizar tudo dentro do móvel. Dessa forma, fiz um móvel com medidas de 55 por 50 por 85, com uma prateleira no meio, um fundo aberto na parte de trás e alguns furos com serra ao corro para passar fios e mangueiras entre os níveis do móvel. Agradeço também o trabalho incrível que o Enio da FTW fez com esse móvel, galera, e também com os aquarinhos quarentena e reposição de água doce. Bom, com o nosso móvel para a central elétrica montado, a primeira coisa que irei colocar nesse móvel é um compartimento para reposição de água doce. A água do aquário evapora, porém os sais minerais não evaporam junto. Se um aquário evaporar muita água, o que vai acontecer é que a concentração de sais minerais vai aumentar muito e pode até matar os animais. Dessa forma, usamos um recipiente para colocar água doce deionizada, que falarei mais adiante, justamente para armazenar água doce e deixar uma bomba jogar a água para o SUMP, assim que a água for evaporando. Para fazer esse mecanismo, estou usando a bomba de reposição Aqualevel da Aqualuminum, que possui alguns mecanismos de segurança justamente para captar o nível da água e acionar a bomba com a água evaporando. Já sobre o tamanho da reposição de água doce do compartimento onde vai ficar a água doce, recomendo sempre fazerem o maior que puderem, ainda mais se foram usar ventoinhas para resfriar o aquário, que faz com que a água evapore muito mais rapidamente que um chiller. Bom, agora indo para o nível superior do meu aquário, vou começar a colocar os equipamentos elétricos e tomadas totalmente separados de tudo que é água. Em primeiro lugar, vou colocar o aparelho que vai basicamente facilitar minha vida no dia a dia para acionar todos os equipamentos que
precisam de automação e para me dar segurança em períodos de ausência. Ainda mais que eu sou uma pessoa que não fica muito em casa, infelizmente. No meu caso, eu vou usar o Aquarino, que é um produto 100% nacional feito de Arduino, que consigo ligar todos os meus equipamentos e criar tanto regras de automação quanto mecanismos de segurança caso tenha problemas. Por exemplo, irei automatizar o termostato para ligar quando a água resfriar, os coolers quando a água esquentar, poderei desligar todos os equipamentos na hora de alimentar os animais para não levar resto de alimento para meu SAMP, e também vou criar um mecanismo para o skimmer só ligar depois de 5 minutos no caso de falta de energia, uma vez que o skimmer costuma transbordar a água suja do copo quando a energia volta depois de ter acabado. Isso acontece por causa do nível da água do SAMP quando aumenta. Essas são apenas algumas das automações que farei no meu aquário, mas ainda é possível receber alertas por e-mail e controlar todo o meu aquário pelo meu celular ou pelo notebook. Bom, para ligar todos os equipamentos, normalmente as pessoas usam régua de tomada, certo? Como eu adquiri o Aquarino, ele também tem uma Power Bar, que é como se fosse uma régua, só que inteligente, que integra ao Aquarino. Dessa forma, eu vou ligar todos os meus equipamentos diretamente na Power Bar, que ficará colado na lateral do móvel, onde consigo mexer com facilidade. Lembrando que é importante checar se a régua que vocês vão usar aguenta a potência e amperagem que somam todos os equipamentos elétricos que vão ligar para não dar curto. Por exemplo, nessa régua de tomadas que estou mostrando para vocês, consta que aguenta um total de 1100 watts e tomadas de 10 amperes. Ou seja, a soma de todos os equipamentos que vocês vão colocar numa régua como essa nunca deve passar a potência máxima da régua, beleza? Além disso, se não forem usar uma Power Bar de uma controladora, como no meu caso, procurem comprar uma régua que possui fusíveis para cada tomada, pois se um dos equipamentos queimar, o restante continua funcionando. Agora, o equipamento que devo colocar, mas não no início do aquário, é uma bomba dosadora que a Aqualumine está lançando. Para quem não sabe, essas bombas servem para dosarmos determinados elementos químicos na água que normalmente são consumidos por corais, principalmente os duros. No início, farei a manutenção na mão mesmo, jogando os produtos diretamente no aquário, mas já reservei um espaço no móvel para a dosadora. Em outro vídeo falarei com mais calma para vocês. Bom, lembra quando eu falei que as bombas da Rosmond, tanto de recalque quanto de circulação, podem ser controladas por uma controladora da mesma marca? Então, agora que coloquei todos os equipamentos, irei finalmente colocar essa controladora que citei anteriormente, que chama-se Waver. Algumas bombas vêm com controladoras integradas, porém a Rosmond vem separadamente, pois em cada controladora temos a opção de controlar duas bombas simultaneamente. Dessa forma, se vocês comprarem duas bombas de circulação, podem controlar as duas com a mesma controladora. Alguns pontos legais dessa controladora é que ela tem uma função aleatória, que serve justamente para simular a turbulência caótica das ondas dos recifes de corais, que é completamente aleatório, auxiliando os corais a se formarem de uma forma simétrica e com uma base bem sólida, além de ter controle via Wi-Fi e outras funcionalidades que ajudam o aquarista. Além disso, a importadora da Rosmond, a Aquapro, dá 3 anos de garantia para todos os produtos deles e assistência técnica aqui no Brasil. Porém, acho muito difícil vocês precisarem, pois os componentes desses equipamentos realmente são muito bons e de alta qualidade. E agora, para finalizar nossa central elétrica, em breve irei comprar um no break que deve ficar conectado ao Aquarino e acionar a minha bomba de recalque no caso da falta de energia, já que um aquário sem nenhum equipamento ligado tende a ficar sem oxigênio e consequentemente pode fazer com que os animais morram em uma queda de energia a longo prazo. Para evitar uma tragédia, irei comprar um no-break compatível com meu aquário justamente para acionar minha bomba de recalque da Rosmond ou a bomba de circulação, evitando que o aquário fique sem oxigênio, uma vez que boa parte dele é gerado pela movimentação das bombas. E para finalizar a nossa central elétrica, como vocês vão poder ver mais adiante, vou ter um espaço extra na parte de cima para poder fazer diversas coisas, como teste de água e outras coisas, ou seja, esse móvel vai ser meio que multiuso aí e vocês viram que ele está ocupando 1 milhão de coisas diferentes e bem organizado. Além disso, eu recomendo fortemente vocês organizarem os fios, etiquetar tudo certinho para deixar tudo bem organizado e arrumado. Afinal de contas, estamos montando um belo aquário para ficar tudo realmente bem bonito. Então não custa nada deixar toda a elétrica organizada, não é mesmo? E aqui terminamos nossa central elétrica. Bora passar para a parte da água? Bom galera, esse tópico da água é um pouco extenso, então para o vídeo não ficar longo, recomendo fortemente que assistam um vídeo de recifes de corais e tudo o que precisa para se montar um aquário marinho, onde explico com calma sobre todos os pontos da água, beleza?
A primeira coisa que precisamos fazer é filtrar a água da torneira para remover todos os elementos ruins que não queremos importar para nosso aquário, como amônia, nitrito, nitrato, fosfato, silicato, metais pesados e outros elementos. Nesse caso, vou usar um deionizador de 3 estágios que faz com que a água saia praticamente destilada. É importante que a caneta de TDS aponte entre 000 e no máximo 001 no seu visor ao medir a água que está saindo. Se estiver medindo mais que 001, significa que o filtro está saturando e dessa forma precisa que você troque seus elementos. E só para vocês entenderem um pouquinho como o deionizador funciona, a água sai da torneira, passa pelo polipropileno, que é o primeiro estágio, e que é como se fosse um perlon, só que muito mais rígido e que retém partículas sólidas da água. Depois disso ele passa para o segundo estágio, que é o carvão ativado, removendo diversos elementos como o cloro, que faria com que o próximo estágio saturasse mais rápido. E por fim ele passa pelo estágio 3, que é uma resina mista que faz o processo onde retira todos os minerais da água para deixar ela praticamente destilada. É possível também acrescentar mais um estágio chamado de osmose reversa, fazendo com que demore muito mais tempo para que a resina seja trocada, compensando muito para aquários entre médios e grandes. Bom, agora que temos uma água de qualidade, feita com um deionizador, está na hora de colocar todos os sais minerais que encontramos nos recifes de corais no mar, assim como o famoso NaCl ou sal de cozinha. É importante que seja usado um sal de qualidade, não é um sal de cozinha não, viu galera? É um sal específico para aquário marinho e bem equilibrado desde o começo, pois se você colocar um sal que não tem elementos equilibrados, você vai precisar ajustar isso com outros produtos, ou seja, uma economia de um sal mais barato pode trazer mais gastos depois. No caso, vou usar o Caledonia Sea Salt, que é um sal marinho natural da Reef Flowers que possui tudo bem equilibradinho. Outro ponto interessante é que ele dilui facilmente e tem um KH mais alto. No caso da diluição, quanto mais tempo você bater o sal na água, maiores as chances de precipitar e perder elementos importantes. Já no caso de KH, que é uma propriedade importante em aquário marinho, em aquário novo há a tendência dessa propriedade diminuir bastante. Dessa forma, o sal vai ajudar a equilibrar essa perca. Depois de ligar uma bomba de mistura de sal, devemos medir cerca de 1 kg de sal para cada 30 litros de água e jogar o sal aos pouquinhos. Depois disso, você deve bater entre 40 a 60 minutos e depois colocar a água no aquário aos poucos. Antes de colocar a água, é importante usar um aparelho chamado refratômetro para medir se o sal está na quantidade correta para a sua água. Ao pingar uma gota de sua água e olhar para a luz, o ponteiro deve marcar entre 1024 a 1025 SG. Caso esteja mais alto, coloque mais água doce. Caso esteja mais baixo, coloque mais sal. Tendo a água preparada, e lembrando que se você for fazer todo esse método para uma troca parcial de água, é importante também manter a temperatura da água da reposição na mesma que a água do aquário com o termostato. E depois devemos colocar a água aos poucos até encher todo o aquário. Nessa hora eu recomendo que vocês usem algum balde com marcação para encher o aquário bem aos poucos, pois assim vocês vão conseguir ver a quantidade de litros de água real que o aquário tem. No caso, vou usar um balde de 12 litros e sempre colocar na marcação de 10 litros para ir colocando a água no aquário. Depois de encher o aquário por completo, descobrimos que meu aquário, apesar de, pelas medidas do display do SAMP, passar dos 150 litros, a litragem real dele é de 105 litros mais ou menos. E para que serve a litragem real? Pois na hora de dosar um produto, sempre tem lá atrás no rótulo dizendo: para 100 litros você deve dosar tantos ml. No caso, se você tem um aquário menor ou maior do que 100 litros, você vai precisar fazer uma regra de 3, então é sempre um pouquinho mais chatinho. E além disso, você vai precisar saber exatamente quantos ml você vai precisar colocar. Não adianta nada eu achar que meu aquário tem 150 litros e na verdade ele tem 100, porque sempre que eu vou fazer a dosagem do produto nunca vai bater com o que eu estou precisando. Então sempre enche o aquário do jeito mais devagar possível para vocês saberem exatamente quantos litros de água tem, beleza? E por mais que tenhamos lavado o substrato, sempre sobra um pouco de sujeira que fica em suspensão na água. Dessa forma, sempre na montagem de aquários novos eu uso o AquaClear da Reef Flowers, que vai juntar essa matéria em suspensão e levar para a filtragem mecânica, que é o perlon que mostrei para vocês. Bom, agora que o aquário está enchido, eu vou regular o aquarino, como falei anteriormente, para ligar e desligar o termostato e a ventoinha quando for colocar, além de todos os demais equipamentos. No caso, criei uma regra para ligar o termostato quando a temperatura chegar nos 25 graus e desligar quando chegar nos 25,5. Já para a ventoinha, setei para ligar ao chegar nos 26 graus e desligar também nos 25,5. Então sempre vai ficar aí em torno dos 25,5.
é importante vocês saberem que não podemos montar um aquário novo e já atacar os animais de uma vez só. Isso acontece pois, como é uma água nova, praticamente sem micro-organismos, precisamos fazer com que bactérias benéficas, que falei anteriormente, se formem em todo o hardscape e nas mídias biológicas. Durante esse processo, alguns elementos químicos tóxicos para os animais aparecem, como amônia, nitrito e nitrato. Dessa forma, durante os próximos 30 dias, irei usar os aceleradores biológicos da Oceantec, além das bactérias da EcoBioBlock, e vou medindo os níveis de amônia, nitrito e nitrato com os testes da Seeking. A ideia é que eu faça todo esse processo e mostre para vocês em um dos próximos vídeos do canal. Depois que a amônia virar nitrito e o nitrito virar nitrato, eu devo fazer uma TPA e usar algum produto para diminuir o nitrato da água, fazendo com que o aquário esteja pronto para os primeiros peixes e corais. Pessoal, para quem viu o vídeo sobre esse tipo de corais, e caso você não tenha visto, eu recomendo você assistir, vão ver que na água do mar não tem só o famoso NaCl ou cloreto de sódio, que é chamado de sal de cozinha. Além do NaCl, também há diversos elementos químicos importantes e que são consumidos pelos animais e principalmente os corais. Basicamente, os elementos mais importantes são o cálcio, magnésio e potássio, além da reserva alcalina, ou KH, e o pH, ambas características importantes da água. No começo, esses elementos devem ficar estáveis, mas corais duros consomem todos eles e por isso é importante ter testes para medir se estão estáveis. Dessa forma, irei usar testes da Seeking para medir os parâmetros e além disso irei repor com os produtos de Baden 7 da Reflowers, que são basicamente produtos que repõem de forma equilibrada todos os elementos que os corais consomem. No início eu vou fazer tudo manualmente para ensinar vocês na prática do dia a dia, mas depois vou instalar uma bomba dosadora que fará isso automaticamente para mim. Além desses elementos que são bons, que eu falei anteriormente agora, existem também alguns elementos que chamamos de nutrientes e que em excesso fazem mal aos animais e normalmente causam surto de algas, que deixam o aquário feio e podem até matar nossos corais sufocados. Nesse caso irei medir nitrato e fosfato com testes da Seeking e diminuir com TPA e produtos como Bacteria Feeder ou BioClean, ambos da Reflowers, que ajudam a proliferar outros tipos de bactérias que consomem esses nutrientes. No caso do fosfato, é importante deixar o mais próximo do zero possível, na verdade entre 0,02 e 0,04. Já o nitrato é importante deixar entre 0,25 a 0,5, pois o nitrato zerado faz os corais perderem as zooxantelas que ajudam o coral a se alimentar. Já em excesso também prejudica o desenvolvimento dos corais, além de trazer surtos de águas. Além desses, há também o silicato, que pode vir na água da torneira ou gerado de outras formas e que também são usados por algas. Nesse caso, irei também usar os testes da Seeking e caso tenha problema com esses elementos, irei checar uma melhor forma possível de combatê-los. Por fim, no caso de corais duros, alguns elementos chamados de micro e traços, que estão em quantidade muito pequena na água do aquário, também são importantes para o desenvolvimento e coloração dos corais. Provavelmente só com a TPA com o sal da Reflowers eu devo conseguir repor esses elementos, mas quando o aquário estiver com corais crescidos e virar um verdadeiro recife de coral, pode haver o consumo alto desses elementos, e aí nesse caso eu devo usar os produtos da linha Ocean Blend e Special Formula, também da Reflowers, para fazer essa reposição desses elementos. E novamente, como nos casos anteriores, irei usar testes da Seeking para algum desses elementos. Bom galera, muitas pessoas não sabem, mas para termos corais não basta apenas colocar qualquer iluminação no aquário. É importante que a iluminação simule o mais próximo possível do que o sol faz nos recifes de corais e com as cores corretas. Por mais que uma luminária esteja iluminando o aquário, muitas vezes não é o suficiente para os corais que precisam de muita luz, uma vez que as zooxantelas, seres parecidos com algas que ficam nos corais, precisam de luz para fazer processos que fazem com que o coral consiga se alimentar, com exceção de algumas espécies de corais que não possuem zooxantelas, mas as maiorias possuem. Esse processo basicamente funciona com as zooxantelas fazendo fotossíntese como as plantas fazem. Nesse processo liberam substâncias que os corais absorvem como alimento, enquanto os corais servem meio que como uma casa para essas algas simbiontes, ou seja, fazem uma coisa chamada simbiose. E como essa questão de iluminação é algo complexo, recomendo sempre vocês usarem uma iluminação própria para aquário marinho e que seja recomendada para as medidas do aquário de vocês. No nosso caso, vou usar a luminária Cetus 2, que apesar de ser bem pequena, tem incríveis 85 watts e de acordo com a tabela do fabricante,
vai trocar muito bem qualquer coral que eu coloque no aquário, além de também possuir componentes de ótima qualidade, ser da marca HME, que é japonesa, e tem controle Wi-Fi, que assim eu vou conseguir simular o nascer e pôr do sol. Um ponto muito legal da Cetus 2 é essa questão da simulação de como o sol age na água dos oceanos. Inclusive ela tem programações específicas para caso você queira simular a luz de algum oceano específico do mundo. Por exemplo, se eu quiser simular o Mar do Caribe, basta eu ir nas configurações de programações e selecionar o Mar do Caribe. Dessa forma vou chegar o mais próximo possível do que os corais estão acostumados nos recifes de corais. Fora que ela é extremamente bonita, ou seja, vai casar perfeitamente com todo o aquário e enfatizar mais ainda a beleza das rochas que tem no aquário que eu vou colocar. Ainda não está na hora de alimentar os peixes, pois não temos peixes nem corais, certo? De qualquer maneira, já nos preparamos e colocamos todas as principais alimentações que vamos dar tanto para nossos peixes quanto para nossos corais. Por mais que os corais se alimentam dos nutrientes liberados pelas zooxantelas, eles também comem diretamente pelos seus pólipos. Para quem não sabe, o coral é um animal, ele tem pólipos e essas pólipos são como se fossem bocas, e ele tem como se fossem diversas bocas espalhadas pelo corpo dele. E essas boquinhas são bem pequenininhas e elas conseguem captar partículas da água. E no caso, na água de um aquário novo ainda não tem toda a microvida que esses corais precisam. Dessa forma, vamos alimentar eles diretamente com alimentação específica para cada tipo de coral, já que cada tipo de coral tem uma boca de um tamanho diferente. E o legal é que a Tropical tem toda uma linha de rações para praticamente qualquer tipo de animal, desde peixes até crustáceos e corais. Importante salientar que essas rações possuem ingredientes específicos com que esses animais se alimentam na natureza. Agora que já montamos todo o aquário e deixamos ele no jeito para daqui a algumas semanas colocar os primeiros animais, é só isso, certo? Na verdade, tem mais um ponto que muitas pessoas desprezam, mas eu acho fundamental para qualquer pessoa que vai montar um aquário marinho. E essa coisa fundamental é o aquário quarentena. Vamos ter um vídeo específico sobre isso, mas só para vocês entenderem, quando trazemos um animal de fora, mesmo que seja de uma loja de confiança que faça procedimentos rigorosos, sempre há o risco de importar alguma doença para o nosso aquário. E para evitar perder diversos animais por um possível animal doente, montamos um aquário chamado de quarentena que podemos usar para verificar se o animal está saudável e se vai apresentar algum sinal ou sintoma de doença. Dessa forma, agimos fora do aquário e evitamos problemas. Não vou me aprofundar muito no vídeo de hoje sobre a quarentena, mas um dos motivos que projetei meu móvel externo para a central elétrica foi justamente para também ter um espaço para poder apoiar minha quarentena. E para o aquário quarentena não precisamos de muito. Basicamente um aquário pequeno compatível com os peixes que vamos colocar, que no caso vão ser apenas peixes pequenos, um filtro hang-on simples, um termostato e uma iluminação básica. E no caso vou usar um baita hang-on da Oceantec para simular tanto a filtragem quanto a circulação, além de termostato também da Oceantec de 25 watts. E uma dica muito importante ao colocar um peixe na quarentena é que, ao colocarmos o peixinho, para evitar que ele fique debilitado por estar estressado, é importante medir a amônia durante o processo e também ter algum produto emergencial para a remoção desse componente químico, como o REN-amônia da Reflowers. Bom, aguardem o vídeo específico de quarentena e o vídeo colocando o primeiro peixe no aquário que irei mostrar todo o processo para vocês, beleza? E agora que deixamos tudo no jeito, os próximos passos se resumem a aguardar e ter paciência. Nesse período você vai se coçar para colocar os primeiros animais, mas tenha calma, paciência e não pule etapas, beleza? Além disso, se você viu ou vai ver os nossos 2 vídeos passados da série, onde ensinamos a escolher os animais e também a pensar no layout e posicionamento das rochas e corais antes de montar seu aquário, ver que é muito importante pensar nos peixes e corais que quer antes de montar o aquário, para não ficar desapontado por não ter um peixinho que gostaria de ter, ou pelo modo que os corais ficaram não te agradar, ou até mesmo eles se queimarem e acabarem morrendo por um mau posicionamento. Como vocês podem ver, eu planejei todo o meu layout e meus animais antes mesmo de qualquer coisa, e por isso tenho certeza de que o aquário vai ficar bem bonito. Agora sobre os próximos passos e os primeiros testes que faremos na água do nosso aquário, recomendo fortemente ter os testes de amônia, nitrito e nitrato, para ver como o ciclo do nitrogênio vai ocorrer no seu aquário. E só colocar os animais quando ter certeza de que tudo estará bom para os primeiros habitantes, o que normalmente ocorre entre 20 a 40 dias. Depois, quando forem colocar os primeiros animais, recomendo começarem com animais pequenos, em pequena quantidade e mais resistentes, como o peixe palhaço,
uma vez que a chegada dos primeiros animais tende a dar uma pequena desregulada no aquário que não estava acostumado a ter animais. Além disso, aguardem os próximos vídeos que iremos mostrar todas as etapas de colocar os animais, além de vídeos específicos sobre cada um dos equipamentos que mostramos no vídeo de hoje, beleza? É isso então, galera! São 11h30 da noite, a gente começou meia-noite, na verdade, meia-noite não, meia-noite, meio-dia e meia. Acho que foi até um pouco antes, porque a gente foi procurar algumas coisas para as tubulações e tal, mas a gente passou 12 horas aí montando esse aquário, dando algumas pausas, mas boa parte aí metendo a mão na massa, fazendo ele do zero. O que você achou aí, André? Meu, ficou bem legal esse aquário, gostei muito da montagem. Montagem de primeira, né, Thiago? Foi bem legal, todos os equipamentos muito bons. A gente perdeu um tempo aí nas tubulações, né? Pra fazer certinho, teve um vazamento aí inesperado, né? A gente conseguiu contornar. Arrumamos todos os fios, né? Acho que dá pra arrumar, dar um jeitinho melhor aí depois também, mas sim, já ficou bem organizadinho. Sim. Todos os equipamentos etiquetados, né? E com seus devidos nomes aí. Então assim, tem tudo pra dar certo esse aquário. Com Agora certeza. é esperar a ciclagem aí, ter paciência, né? E vamos aí. Ainda mais que é final de ano aí, falar, cara, colocar animal agora nesse dezembro, nem... Só em janeiro agora. É. Pessoal, uma coisa rapidinha aí pra vocês. A gente montou a quarentena aqui, mas faltou um pouco de água aí pra gente fazer. Eu vou fazer mais um pouco de água, mas eu já vou colocar a quarentena pra rodar aí. Pra quando for colocar os primeiros peixes aí, colocar na quarentena antes, pra depois colocar no nosso aquário. Eu até pensei em fazer uma quarentena de coral, mas para você fazer uma quarentena de coral, que é legal ter, você precisa ter um aquário praticamente completo, porque precisa ter uma iluminação boa, um parâmetro bom e tudo mais. Então assim, para peixe é um pouco mais tranquilo, não que você não vai fazer o mínimo aí. Só um termostato, uma ventoinha e tal, se precisar, o filtro, isso daí já é mais... normalmente é suficiente para o peixe. Mas, enfim, a gente vai fazer aqui, quarentena, a gente vai explicar para vocês, vai ter um vídeo específico sobre isso. A gente não vai colocar medicamento nem nada aqui, tá? É mais para você observar o animal para ver se ele tem algum problema, alguma coisa para se manifestar antes de colocar no aquário. Lembrando, nos próximos vídeos, galera, a gente vai montar os outros aquários aí, entre janeiro e fevereiro a gente vai montar esses outros aquários. A gente vai mostrar vídeos mais aprofundados sobre cada um dos equipamentos aqui que a gente mostrou aqui, tem bastante coisa, a gente vai entrar em cada um deles. Faltou instalar algumas coisinhas hoje, Faltam umas coisinhas ainda, o V a gente não conseguiu terminar de instalar, que eu vou instalar ainda. Vai vir mais pra frente a dosadora também, da Aqualumine. Faltou o termostato, as ventoinhas. Exatamente. Né? Já tem o sensor de temperatura do aquarino. Já está testado, a temperatura já está sendo medida, dá para criar as regras já. Só vai chegar o termostato logo aí. E também eu vou ver se vai ter necessidade de colocar ventoinha também no aquário. Eu vou pegar o dia de verão mais quente assim no pico para ver como é que vai ser aqui dentro do aquário. E além disso, a gente vai mostrar a evolução de tudo isso no dia a dia, na prática. Vou mostrar a dosagem das coisas, as pessoas têm dúvida, como dosar as coisas para regular os parâmetros e tal. Aí vocês vão ver que ter coral duro não é que é difícil, é você ter paciência, calma, ter dedicação e estudo. É basicamente isso, né? A dosagem pro seu aquário, inclusive, ficou bem legal, porque a gente cravou nos 100 litros, né? Exatamente. A gente foi medindo aí o quanto que a gente colocou de água e cravou 105 litros, então pra dosagem vai ser bem tranquilo. Porque normalmente os produtos na embalagem tem recomendação para 100 litros. 100 litros, Mas tem que fazer regra de 3 sempre. Nesse daqui eu não vou precisar fazer regra de 3. Joga direto aí e manda bala. É isso aí. Outra coisa muito legal, substrato grosso. Galera, essa bomba aqui, ela é uma recomendação até para um aquário maior do que esse aquário. A gente colocou no 100% e não mexe substrato, é incrível. Esse buraquinho que fez aqui foi na hora que a gente tá mexendo de água, né? Exatamente. Então tá mexendo bem pouco. A bomba de recalque no 100%, então assim, ficou uma circulação bem legal para coral duro, tá? Ficou circulação legal e não vai ficar remexendo o substrato. Não vai remexer o substrato. Então é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido aí. Quem tá caindo de paraquedas, não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de acompanhar lá no Instagram, Amantes do Aquarismo, e também a Reef Point BR também. Acompanha a evolução de todos os nossos aquários. É isso aí, valeu aí, André, pela força. Valeu, Thiago. Sem você, esse aquário levaria um mês ainda pra sair. Mais um aquário pra conta aí. Mais um aquário pra conta aí. É isso aí e até mais.